Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos em torno do Evangelho, com a certeza de que Jesus vive, é o nosso amigo e cuida de cada um como os seus filhos bem-amados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livre-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então vamos continuar o nosso estudo, capítulo 23, o pós-escrito que virou capítulo. Nós paramos a igreja que elas representavam. Os dicionários me diziam a mesma coisa, ou seja, cristão era o indivíduo batizado e que professava o cristianismo. Eu fora batizado, é verdade, mas não podia honestamente dizer que professava o cristianismo. Sem rótulo específico e em busca de um, vivi um bom punhado de anos. Na verdade, considerava-me cristão e tinha, portanto, meu rótulo, mas de nada servia ele para os outros que não o reconheciam como tal. Foi somente aí, pelos 35 anos de idade, que comecei a examinar com seriedade a doutrina que os espíritos haviam transmitido a Allan Kardec. Pedira a um amigo pessoal, que sabia, profundo conhecedor do assunto, que me indicasse um roteiro de leitura, e segui meticulosamente sua receita, prescrita num pequeno pedaço de papel, onde ele anotara alguns nomes de autores de sua confiança. Não houve dificuldade alguma na aceitação dos conceitos contidos nessas obras. Pelo contrário, eu tinha a impressão de que chegara afinal ao caminho que me estava destinado a percorrer. Estranho como possa parecer, e para mim foi estranhíssimo naquela época, os novos ensinamentos não eram novos para mim. Ao contrário, iam tendo ressonância em minha mente como coisas que eu conhecia, e que estava apenas transplantando de alguma gaveta secreta do inconsciente para a consciência de vigília. Em suma, eu era espírita e não sabia. Restava um sério problema a resolver. Minha mãe permanecia católica convicta e praticante. Fiel à sua maneira de ser, continuava considerando com sérias reservas e desconfianças tudo quanto se referisse a espíritos e espiritismo, que segundo lhe for ensinado consistentemente, ao longo de toda a sua vida, eram coisas do demônio. Como nunca foi fanática, conviveu pacificamente com parentes e pessoas de suas relações, simpatizantes ou praticantes do espiritismo. Não sei se ainda em vida soube que eu me bandeara para o lado dos hereges. Se o soube, deve ter temido honestamente pela sorte de minha alma e muito deve ter orado por mim. Seu presente de aniversário, não tinha prata nem ouro, como disse Pedro, era assistir a uma missa e comungar por mim. Estou certo de que a pureza da sua fé e a convicção de suas preces muito contribuíram para que todos nós fôssemos encaminhados corretamente pelos caminhos da vida. Ela parecia ter certa intimidade com Deus, e tinha mesmo, porque era hábito de uma vida conversar com Ele, nos silêncios de suas horas de meditação, ou enquanto velava pelas horas mortas da noite à cabeceira de um filho doente. O certo é que eu não podia e não queria magoá-la. Guardei para mim minhas convicções, pois afinal de contas nosso Deus era o mesmo, como também nosso Evangelho, do mesmo Cristo que ambos amávamos, cada um a seu jeito. Havia, porém, uma dúvida a resolver. Eu queria escrever sobre as coisas que agora circulavam pela minha mente.
queria transmitir um pouco daquelas ideias que vieram dar sentido à minha vida e conteúdo às minhas aspirações. Mais do que isso, eu começava a entender nos evangelhos e nas epístolas aspectos que antes pareciam-me obscuros ou de todo impenetráveis. Em dezembro de 1956, com 36 anos de idade, fiz minha estreia como bisonho e tímido articulista nas páginas de Reformador, que me abrigaria durante 24 anos. Mantinha meu compromisso de irrestrito respeito às ideias de minha mãe, e por isso os primeiros trabalhos saíram apenas com as iniciais de meu nome exatamente iguais às dela, HCM. Senti-me, contudo, no dever de escrever-lhe uma carta aberta, a fim de explicar-lhe como e por que me tornara espírita. Chamei a esse pequeno depoimento de Carta à Mãe Católica, como se pode ver em Reformador de maio de 1961. Assinei-a com o nome de João Marcos, pseudônimo que adotaria logo em seguida, e continuaria também a utilizar, mesmo depois que passara a assinar meu nome real. Anos depois de sua partida para o mundo espiritual, Divaldo Pereira Franco, querido amigo e médium baiano, transmitiu-me um recado que ele não estava entendendo, mas reproduziu fielmente. Apresentara-se à sua vidência uma senhora cuja aparência lhe descreveu, que lhe pedia para dizer a João Marcos, e apontou para mim, que lera com muita emoção minha carta, e agradecia as palavras de carinho. «Quem é João Marcos?», perguntou ele. Expliquei-lhe o melhor que pude, sob o impacto das emoções do momento, o que tudo aquilo queria dizer. Outros recados me mandaria ela, e de outras vezes se apresentaria à vidência de sensitivos de minha confiança. Certa vez, quando atravessava eu um período de mais doloridas aflições íntimas, ela resolveu comunicar-se psicograficamente, ou seja, pela palavra escrita. Ora, minha mãe ficara conhecida na família pela singela beleza e correção de suas cartas, escritas com uma letra muito pessoal, límpida, sem floreios ou sofisticações, tal como seu estilo e sua própria maneira de viver. Levou para a vida no além o hábito de escrevê-las, como aqui, com a mesma serena beleza, naquele mesmo estilo fluente, sem literatice inútil, com a mesma tranquila emoção subjacente, com a mesma naturalidade, como quem conversa. Ressalvados os aspectos pessoais que não poderia transcrever, eis em parte o que ela me disse naquele documento. Um coração de mãe é como uma fonte, donde o amor jorra constantemente, num fluxo ininterrupto que se perde pela eternidade afora. Os olhos de mãe, quando já não choram mais suas próprias lágrimas, ainda deixam escorrer, por eles, as lágrimas de seus filhos. Nunca fui muito de falar nem de escrever, e sabes que jamais me senti à vontade com as letras. De certa forma, elas sempre me intimidaram. Agora sei que era o receio que meu espírito trazia de desviar-se do trabalho que deveria fazer. Em meus muitos silêncios, conversava com Jesus, tentando compreender-lhe os desígnios e obedecer-lhe à vontade. Agora sei que ele não era Deus, mas agora também o sinto mais junto de meu coração, mais real. Contudo, não tive dificuldades em encontrar-me na nova realidade, porque minha fé, embora simples e sem atavios, era sincera e profunda. Aprendo agora que para Jesus não há santos nem pecadores, apenas irmãos a caminho da elevação. Encontrar familiares e amigos vivendo vida comum foi, sem dúvida, surpresa para quem esperava um céu inexistente. Mas foi também imensa alegria saber que inferno e demônio são palavras inventadas pelos preguiçosos, abrigados no comodismo do menor esforço. Agradeço-te, meu filho, seres o que és, o teres prosseguido nas convicções de tua fé, apesar do respeito e amor por mim. Hoje vejo que teria lucrado, se, embora bastante avançada na vida física, tivesse escutado a melodia da fé nova que fluía do teu coração.
mas tudo são lições. E hoje sigo aprendendo contigo quanto aprendeste comigo. Hoje sou eu que anseio passar de lição depressa para chegar logo ao fim do livro, que na verdade não existe, porque o livro da vida se desdobra nas páginas do infinito. Não esmoreça, filho. Se muito não pude dar-te, ao menos dei-te o exemplo da tenacidade e perseverança, confiando na vida e acreditando nos meus deveres. Estamos todos trabalhando e estudando. Aqui aprendemos que não existem separações de famílias ou convenções de sociedade. Aqui todos se identificam pelos anseios, esperanças ou dores. Marche para frente. Não permita que a adversidade te afaste do caminho de teus deveres para com o Cristo e para com a tua fé. Tu sabes melhor do que eu o que ela vale. Prossiga, filho. É tua mãe quem te pede. Teu coração está guardado no meu coração. Esta carta já se alonga mais do que o desejado e, por certo, já te perguntas como tua mãe, sempre tão calada, pôde dizer tanto. Agradeço a Jesus a oportunidade e rogo por ti, filho meu, para que o Senhor te recolha em seu regaço e te embale cabeça cansada, acalentando-te na sua paz. Todo o amor de meu coração humilde, Helena, tua mãe. Aí está esse belo e comovente documento. Sei que não faltará quem diga, com uma ponta de ironia inconsequente, que não acredita nessas radicais conversões póstumas de devotados católicos. Acontece que ironizar não é argumentar. O testemunho firme e claro do fato dispensa o argumento. Não é que as pessoas se tornem espíritas depois que morrem, é que elas descobrem que são espíritos e que apenas estavam aprisionadas em um corpo físico perecível. A única diferença em relação aos espíritas é que estes já sabiam que eram espíritos mesmo aqui, na carne. Nada mais, mesmo porque somos todos irmãos, ainda que nem sempre amigos, e todos programados para o mesmo destino de felicidade e harmonia. Uma pequena informação deve ser acrescentada para esclarecer o leitor acerca da carta de minha mãe. Apesar de suas canseiras e lutas domésticas, a lidar dia e noite com 10 filhos, nós já íamos para a escola primária sabendo ler, escrever e contar. Sem ser particularmente brilhante, eu aprendera com notável facilidade. Para mim, era enfadonho ficar retido em cada lição até que ela encontrasse tempo disponível para tomá-la. Por isso lhe pedia dispensar-me desse encargo, mesmo porque, mal iniciado o processo, eu já estava lendo as últimas lições da saudosa cartilha da infância de Tomás Galhardo. Daí sua observação. Hoje sou eu que anseio passar de lição depressa para chegar logo ao fim do livro. E logo a seguir a nova lição aprendida de que o livro da vida se desdobra nas páginas do infinito. Desse depoimento pessoal, para ilustrar o problema da formação religiosa das crianças, só resta esclarecer uma dúvida que deixo com o leitor, já que não sei como decidi-la. Quem é mais grato a quem? Minha mãe, que agora me agradece, até pelo que não pude ou não soube fazer por ela, ou eu, pelo que ela fez por mim, embora achando que muito não pôde dar, senão o magnífico exemplo de sua fé. Pois não é isso o muito e o tudo que ela deu? Muito emocionante. Vamos agora passar ao capítulo 24, do estado sólido ao gasoso. Já que tanto falamos da vida, precisamos falar também da morte, que é uma diferente modalidade de vida, e até que não muito diferente sob certos aspectos. À medida que a existência prossegue, crescemos e nos casamos e envelhecemos, pessoas queridas vão morrendo à nossa volta. Há pouco falava eu de minha mãe, que partiu há um tempo em que eu, já adulto, e razoavelmente instruído acerca da realidade espiritual, estava convencido de que a separação é apenas temporária, ainda que possa durar alguns anos,
pois também eu, como todas as pessoas, renasci programado para voltar à dimensão espiritual de onde vim. A vida aqui é apenas um estágio de aprendizado e trabalho, etapa de um ciclo evolutivo como os diferentes níveis de ensino das escolas que frequentamos. À medida que vamos sendo aprovados em testes, sabatinas, exames vagos, escritos e orais, vestibulares, mestrado, doutorado, vamos seguindo em frente, rumo a novos patamares. Um dia será o da formatura, espécie de colação de grau de cósmicas dimensões, a partir da qual não mais teremos de voltar ao que na conhecida prece católica se chama de Vale de Lágrimas. Teremos por essa época escapado para sempre ao que os místicos orientalistas chamam a roda da reencarnação. A caminhada prosseguirá daí em diante, mas não mais estaremos atados de tempos em tempos a um corpo físico que nos impõe tantas limitações, a fim de que possamos realizar esse longuíssimo curso em que aprendemos o ABC da vida. Escrevendo certa vez a Godofredo Rangel, a barca de Gleire, amigo de muitos anos e de muitas cartas, dizia Monteiro Lobato que a morte é apenas uma mudança de estado. Passamos do estado sólido ao gasoso. Isso tudo não quer dizer, porém, que não sintamos com maior ou menor intensidade a morte de parentes e amigos, e até simples conhecidos. As partidas são sempre carregadas de conteúdo emocional, seja uma simples despedida de quem vai passar férias em local mais distante. Sentimos falta do filho que foi trabalhar fora, da filha que se casou, do irmão que foi viver em outra parte do mundo e até do bom colega de trabalho, quando se transferiu para outra filial. É apenas natural e compreensível que sintamos a morte dos que fazem parte integrante do nosso grupo espiritual, especialmente aqueles que mais amamos, pelas suas virtudes e pelo nosso grau de afinidade e entendimento, parentes ou não. Com maior razão e impacto, potencializa-se a dor resultante da perda de um filho ou filha, qualquer que seja a sua idade, ou as condições que interromperam sua existência na carne. Nos primeiros momentos de dor, mal percebemos as tentativas de consolo e raramente tomamos conhecimento consciente das palavras de carinho e solidariedade que nos trazem amigos e parentes. Tudo parece irremediável. A perda se nos afigura definitiva. A dor inconsolável, a aflição insuportável. É inútil, nesses momentos de intensa crise emocional, desejar que a pessoa estanque as lágrimas e volte a sorrir por um inadmissível passe de mágica. É preciso dar tempo ao tempo, para que as emoções em tumulto se acomodem em outro nível e possamos dar prosseguimento ao ofício de viver. Por maiores que sejam nossos desencantos, e mais profundos os desalentos. Há, quase sempre à nossa volta, outros seres que necessitam de nós, tarefas que solicitam nossa participação ou atividades que simplesmente não podem ser abandonadas. A vida não tem ponto final, apenas vírgulas, pontos e vírgulas, reticências, exclamações e interrogações, e muitos traços de união. Não somos ilhas, mas partículas, como dizíamos atrás, de um só continente, ou se quiser, fótons, menos ou mais luminosos, que integram um só foco de luz, pois em Deus vivemos e nos movemos, e nele temos nosso ser, como disse de modo irretocável nosso caríssimo Paulo de Tarso. Não há perdas, ninguém morre para sempre, ninguém desaparece, ninguém é encaminhado para uma destinação irrecorrível e final após a morte. Se o amor nos vinculava a seres que conosco conviviam aqui, os vínculos permanecem após a morte, muitas vezes fortalecidos e consolidados. Jamais concordo com um espírito sofredor quando me diz que alguém o amou ou que ele amou alguém. Dizia Mário de Andrade,
Dizia Mário de Andrade que amar é verbo intransitivo. Acho que é também defectivo, pois não tem passado. É só presente e futuro. Quem uma vez amou, continua amando, se é que é amor e não paixão. Ao escrever o belíssimo poema constante no capítulo 13 de sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo preferiu o termo grego ágape, em vez de qualquer outro, para seu primoroso ensaio sobre as excelências da caridade. Ágape, esclarecem os comentaristas da Bíblia de Jerusalém, é um amor de benevolência que quer o bem alheio, e não o amor passional e egoísta. Tão puro e belo é esse tipo de amor fraterno, que os tradutores preferiram traduzir ágape com o termo caridade. Releio, porém, o texto a partir do versículo 4, pondo em vez de caridade o termo amor. Vamos ter que interromper aqui, desejando a vocês uma semana abençoada, com muita tranquilidade. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso encontro dessa noite, trazendo novamente o final do que comentávamos no encontro do outro horário, em que falávamos sobre uma epidemia que atacou a Ilha Maurício. Nós encontramos esse artigo na Revista Espírita, né? Kardec colocou esse artigo em 1857 e 1858, temos 2 artigos. E era uma epidemia que estava dizimando ali os habitantes da Ilha Maurício. E no final de uma comunicação que foi dada por um espírito a respeito da situação, o espírito Clélie du Plantier, ele termina dizendo que o perigo é inventivo. E quando os meios materiais não alcançam os resultados, busca-se a salvação pelos meios espirituais. Então isso foi uma colocação muito interessante de nós avaliarmos, para nós avaliarmos por quê. Quando se busca ali toda ajuda, né? Se buscam ali todos os caminhos, mas chega um ponto em que as respostas esperadas não chegam. Aí o homem começa a buscar na espiritualidade a sua condição de melhoria, a sua salvação, a sua melhora. Vamos ver no artigo, então, como essa parte final do que ela diz. Temos lá: uma epidemia universal teria semeado o espanto da humanidade inteira e por muito tempo detido a marcha do progresso. Então vejam, aqui ela está falando que era uma epidemia e uma pandemia, que é o que nós vivemos hoje, teria detido a marcha do progresso, né? E traria um dano muito maior. Mas a gente reconhece, então, que se chegamos a esse ponto de precisarmos de uma pandemia que pegou o planeta todo praticamente, né? Isso, na verdade, foi uma situação criada por nós, por não estarmos percebendo os momentos que temos vividos nos últimos tempos, desde os tempos do Consolador, em que temos que nos apressar, né, em muitas coisas. Então, ela continua: uma epidemia restrita, atacando passo a passo e sob múltiplas formas cada centro de civilização, produzirá os mesmos efeitos salutares e regeneradores, mas deixará intactos os meios da ação de que a ciência pode dispor. Os que morrem são vitimados pela impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de combatê-la. O perigo torna inventivo, e quando todos os meios materiais estiverem esgotados, cada um será constrangido a pedir a salvação aos meios espirituais. Então, se nós conseguíssemos aprender observando
as situações que alcançam as regiões, que não ficássemos tocados apenas ali nos momentos em que estamos vendo as notícias, depois aquilo passa e nem nos lembramos mais, se tivéssemos buscado um resultado no sentido, o que Deus está nos mostrando, o que Ele espera de nós no momento em que vivemos. Mas não, né? Vamos vendo as situações que têm acontecido, sempre aconteceram aqui, ali, acolá, e tem sido assim, mas não surte o efeito desejado como era de se esperar, né? Sem dúvida, ela coloca, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, observando o resultado, né? É preferível, em vez de esperá-los tremendo, aqui é muito importante, é sobre o medo, né? Porque muitas pessoas ficam muito amedrontadas. Então, ela coloca, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Para o materialista, é a morte horrível e o nada por consequência. Para o espiritualista, e em particular para o espírita, que importa o que acontecer. Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. Se morrer, o que conhece da outra vida, fá-lo-á encarar a passagem sem empalidecer. Então é claro que mesmo ali havendo receios e medos, aquele que tem confiança, aquele que está mais habituado, né, com esse lado espiritual, essa certeza da continuidade da vida, todas essas certezas que a fé na imortalidade da alma nos dão, é claro que atenua em muito, né, essas situações pelas quais estamos passando e outras tantas que todos já passaram. Então, fica muito importante esse alerta para trabalharmos a nossa espiritualidade, que é o que vai dar essa confiança para enfrentar, né? Enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado, porque não adianta ter medo. E não ter medo não significa não ter respeito pelos cuidados necessários, não ter respeito pelas leis que são estabelecidas, próprias ou impróprias, né? Nós estamos submetidos às leis e devemos tomar todos os cuidados que nos cabem para que não tenhamos responsabilidades. Isso é muito importante, mas temos que fugir do medo, porque o medo paralisa. O medo não leva a ponto algum e traz muito mais danos do que teríamos nessa experiência. E ela continua, preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta verdade. A morte não é senão uma palavra vã, e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Aqueles para os quais o mal será insuportável, serão os únicos que tê-lo-ão recebido com o riso nos lábios e a despreocupação no coração, isto é, que julgar-se-ão fortes em sua incredulidade. Então, aqueles para os quais o mal será insuportável serão os únicos que tê-lo-ão recebido com o riso nos lábios e a despreocupação no coração, isto é, que julgar-se-ão fortes em sua incredulidade. É justamente isso, né? A falta de fé, a incredulidade pode nos levar a uma situação que se torna insuportável. Insuportável. Porque nos julgamos muito fortes, né? Mas os acontecimentos logo mostrarão a nossa fraqueza. E Emmanuel,
ele traz no livro psicografado pelo Chico Xavier, no livro Fonte Viva, ele desenvolve um tema sobre o medo. E ele chama Tendo Medo. E ele coloca ali, logo no início, uma passagem do ensinamento de Jesus. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Essa passagem foi narrada por Mateus, capítulo 25, versículo 25. Que passagem é essa? É a passagem dos talentos, né? Em que é narrado ali, Jesus conta essa parábola de que um senhor ia ausentar-se por um bom tempo e ele distribui ali talentos para os seus servos. Para um ele dá 5 talentos, para o outro dá 2, para o outro dá 1. O que recebe os 5 talentos, ele logo se empenha em multiplicar aqueles talentos para entregar para o seu senhor quando ele voltasse, entregar o resultado, né? E da mesma forma, o que recebeu 2 talentos também, porque todos receberam de acordo com a sua condição. O que recebeu 5 é porque tinha a condição de receber 5. Né? O que recebeu 2 da mesma forma e o que recebeu 1 era a parte que lhe cabia. E o que recebeu 2, então, como estávamos dizendo, também se empenhou. E o que recebeu 1, amedrontou-se diante ali da rija condição do seu senhor, enterrou, por medo, ele enterra para devolver quando o senhor chegasse. E de fato, quando o senhor volta, o que ganhou 5, mostrou ali, deu ali os 10, né? Foi considerado um servo bom, da mesma forma o que tinha 2 entregou 4, foi considerado um servo bom, e o que tinha 1 mostrou aquele 1 que tinha ficado enterrado. Por medo, ele deixou de produzir. Então, é o que Emmanuel vai trabalhar nesse texto. Então ele diz, na parábola dos talentos, o servo negligente, porque ele foi negligente, atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Porque ele viu os outros entregando lá com valor dobrado, né? No entanto, ele tinha apenas aquele talento enterrado, mais nada. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com o talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Então, vejam aqui o enfoque que ele está dando, né? Quantas vezes não estamos ali dizendo que não temos recursos, não temos possibilidades, dizendo que não teríamos os talentos necessários para enfrentarmos a vida, né? E conseguirmos nos desenvolver a contento. E acusamos ali, né? Quantos não acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, quer dizer, termina a vida, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação.
Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Ele alegou medo, mas o Senhor o afastou, colocando-o ali no lugar que era devido aos servos maus. Então, não serviu de justificativo o medo. Então, não adianta nós nos fecharmos no medo, nos transformarmos em reféns da vida, reféns do medo, e depois buscarmos justificar a situação em que nos encontramos, porque essa situação de inatividade, ela gera consequências dolorosas. Não adianta justificarmos como medo, porque o medo todos têm. O medo é algo natural e muitas vezes ele é abençoado, é necessário, mas ele tem que ser enfrentado. O medo é um desafio a ser enfrentado, com os cuidados naturais. Pensemos muito nisso, para não nos transformarmos em reféns do medo. Porque isso, com certeza, traz muitos danos. E se hoje há tantos com tanto medo, um medo doentio, porque o medo até certo ponto, como dissemos, ele é natural e até saudável, É um medo natural, Ele não chega a te contaminar, ele não chega a te impedir de viver, É uma situação de alerta, é um alerta, Vivemos um tempo de alerta. Isso é natural. Agora, o medo, aquele medo que domina, aquele medo que paralisa, esse com certeza traz muitos danos. E nós precisamos trabalhar e podemos depreender que aquele que está preso a um medo tão grande é porque era alguém que já trazia medos, que não tinha trabalhado esse seu lado desse transtorno, porque ele pode se transformar num transtorno. Se ele se faz muito presente, ele passa a ser um transtorno, não é? Allan Kardec, na Revista Espírita, ele traz ali um artigo em setembro de 1858, ele conta um fato e ele coloca ali na Revista Espírita. Ontem o Dr. F. voltava para casa depois de ter feito algumas visitas aos seus doentes. Numa dessas visitas, haviam-lhe dado uma garrafa de excelente rum, importado diretamente da Jamaica. Então vejam, esse médico foi atender ali a um cliente, um paciente, e recebeu ali uma garrafa de um rum especial vindo da Jamaica. O médico esqueceu no carro, na carruagem, a garrafa preciosa. Lembrando-se um pouco mais tarde, foi procurá-la e disse ao chefe do estacionamento que havia deixado numa das carruagens uma garrafa de um veneno muito violento e o aconselhou a prevenir aos cocheiros que tivessem o maior cuidado em não fazer uso daquele líquido mortal. Ele ficou com tanto receio que alguém pudesse abrir aquela garrafa de rum, que ele resolveu dizer que era um veneno violento e que o cocheiro avisasse, já evitando que alguém ali se aventurasse. Quando o Dr. F. acabava de chegar de volta ao seu apartamento, vieram chamá-lo às pressas, pois 3 cocheiros do vizinho estacionamento sofriam dores horríveis nas entranhas. Foi com muita dificuldade que os convenceu de que tinham bebido excelente rum e que sua indelicadeza não poderia ter tido mais graves consequências que aquele castigo imediato aos culpados. Então, vocês vejam, não havia veneno nenhum, mas quando os cocheiros souberam que era um veneno, passaram a sentirem dores, dores fortes.
Vocês vejam que processo. Foi perguntado depois, Kardec se interessou, ele soube dessa situação e ele perguntou ao espírito de São Luís. Então, resumidamente, São Luís diz dessa interferência daqueles espíritos levianos, brincalhões, que levaram ali os cocheiros a cometerem aquele ato indelicado, né? Esses mesmos espíritos teriam, dentro desse processo de leviandade, se divertindo com as situações que eles causam, teriam provocado ali esse frio na região abdominal, e o frio provoca cólica. Então teria sido um processo vindo desses próprios espíritos levianos que participaram aí, induzindo-os a esta situação. Kardec observa que também poderia ter sido uma ação magnética do pensamento do próprio médico ali, quando falou ali do veneno, né, que ele poderia ter emitido ali um tipo de uma magnetização do líquido com o seu pensamento, né? Então, não se pode descartar isso também. Ele coloca a título de aprendizado essa possibilidade, dizendo que isso não invalidava ali a resposta de São Luís, apenas uma outra possibilidade. Bom, seja o que for, o que nós queremos trazer para nós é a importância de nos mantermos em equilíbrio, não nos permitirmos nos levar pelo medo. E se estamos sentindo medo, busquemos com muita fé a oração que nos eleva, os nossos compromissos sendo feitos com amor, com dedicação, os nossos momentos de recolhimento, os nossos momentos em que vamos usar nossas mãos, os momentos em que vamos usar o nosso pensamento para uma vibração, e vamos buscando esses recursos abençoados que temos ao nosso alcance, para nos mantermos em equilíbrio, reconhecendo que o medo não nos previne de nada, de absolutamente nada. Cada um de nós temos os passos a serem dados. E é assim que devemos buscar e fazer. Com muita confiança, peçamos ao Pai que nos auxilie, nos envolva, nos inspire, nos dê força e coragem a todos nós. Vibremos sempre juntos, com muito amor, e que essas vibrações alcancem aqueles que estão mais vulneráveis, mais machucados, mais doloridos, mais tristes. Tenhamos uma noite de paz.